Olá, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje a gente vai tratar e deixar um pouquinho mais descontraído. Nessas 2 últimas semanas apareceram várias situações com uma queixa bastante recorrente. E essa queixa, ela diz respeito a términos de relacionamentos, né? Ao que parece, relacionamento é um tema que traz bastante angústia, talvez incômodo, dores e sofrimento. Então, eventualmente sempre tem essa pergunta: devo voltar para essa pessoa com a qual eu terminei? Eu devo mandar mensagem para ela? Ah, Vanessa, mas eu gosto muito dela. Eu gosto muito dele, ele é a pessoa da minha vida. Então, eventualmente, durante as respostas que eu faço aqui em pedidos de orçamento, para atendimento terapêutico, de atendimento psicológico, em perguntas das caixinhas de perguntas, seja bem-vindo, Cristiana e Elésio aqui pelo Instagram, todo mundo que está aqui, José no TikTok, Facebook, José também, e no Facebook, ok? Muito obrigada a todos. Então, sempre, eventualmente, essa pergunta vem, né? E geralmente acompanhada dessas questões, né? Ah, mas eu gosto muito dela, eu gosto muito dele, essa pessoa eu sinto que ela me completa, eu não consigo viver sem essa pessoa. E sim, um término de relacionamento, dependendo das circunstâncias, ele pode ser bastante dramático, ele pode ser bastante triste, e ele pode ser bastante desafiador no sentido de você reconfigurar a sua vida para que você possa seguir em frente, tá? No entanto, quando, né, existe esse contexto todo em que a pessoa ela quer voltar, né? Ela quer voltar, ela quer um remédio para ela voltar, ela quer um passe mágico para que ela possa reestabelecer aquele relacionamento. E muitas vezes eu noto que sem muito critério, né? Ela quer reestabelecer aquela relação, ela quer estar de volta com aquela pessoa, mas não se analisa muitas vezes o contexto desse retorno, o contexto até mesmo do que era vivido dentro dessa relação. E o rompimento, ele dá essa oportunidade também de você revisitar coisas sobre o relacionamento, revisitar coisas sobre você, repensar atitudes. Então eu acho um pouco preocupante quando a preocupação com o término ela fica ainda muito mais num movimento externo do que num movimento interno. Por quê, né? Quem já se separou aqui, quem já viveu um término de relacionamento sabe o quanto o término em si ele é bastante estressante, o quanto terminar uma relação é desgastante emocionalmente, né? Tem muita gente que fica sem dormir, muita gente que perde peso, tem muita gente que perde até o desejo de viver por algum tempo. Então, sim, concordo que é bastante dramático. Mas ainda assim eu preciso retomar o fio da meada que eu sempre proponho aqui para vocês, que é o quê? O que essa situação toda revela sobre mim? O que esse término revela, de novo, sobre como eu me relaciono, sobre como eu não me relaciono, sobre as minhas demandas que surgiram com esse término, como que eu fiquei, eu consegui me reestabelecer, não, eu ainda dependo emocionalmente dessa pessoa ou não. Então, eu enumerei aqui 3 coisas que a pessoa, ela está, quando ela está hiperfocada na necessidade de voltar, ela desconsidera a própria saúde do que seria essa possibilidade então de retornar nesse relacionamento. E acho que essa seria a primeira coisa que eu colocaria, né? E aqui, independente se você terminou ou se terminaram com você, porque às vezes tem gente que gosta de se utilizar do tempo, né? Vamos dar um tempo, vamos se afastar um pouquinho, e às vezes num recurso de comunicação, num relacionamento que já existe há muitos e muitos anos e você quer ser respeitoso com o outro,
talvez esse recurso do tempo, ele seja uma forma de criar um afastamento que é necessário para que de fato o rompimento possa acontecer de uma forma que não seja desleal, né? Eu convivi com essa pessoa e de repente eu chego para ela e digo, eu já achei um lugar para morar, fulano vai cuidar disso, ciclano vai cuidar daquilo, e a pessoa sequer sabia ou tinha uma ideia de que aquele rompimento iria acontecer, tá? Mas independentemente disso, existindo o rompimento e você estando demasiadamente focado no retorno a qualquer custo, você deixa de olhar o contexto da situação, você deixa de olhar alguns aspectos que são relevantes aqui. E o primeiro deles é você realmente olhar o teu estado emocional, como que você ficou com isso, como é que isso foi para você, como é que as coisas foram informadas ou não sobre esse término, como é que eu consigo me ver como uma pessoa diante desse desafio que a vida me apresentou, eu consigo me ver como alguém capaz de lidar com esse término ou não, e como que essa pessoa se comportou em relação ao término também. Por quê? Por que esse aspecto aqui também é importante? Porque muitas pessoas que vêm me procurar, elas às vezes até têm o interesse em manter a relação, elas querem investir no relacionamento, no entanto, o outro, ele está pedindo um tempo, ele quer se afastar, ele geralmente às vezes está insatisfeito com a relação e fica meio aqui, meio lá, meio não sei se eu fico com os meus pais, eu fico com você, não sei se eu fico com você, eu fico com a faculdade. Ou seja, esse aqui, que é o terceiro aspecto que eu coloquei, ele é totalmente, geralmente desconsiderado por pessoas que vivem relacionamentos que não vão pra frente, né? Que é o quê? Querer tolerar a ambiguidade do outro, querer tolerar a não presença do outro, não investimento do outro. Então, vamos lá. Uma coisa acaba levando a outra. Então, eu falei aqui pra vocês, né? Do estado emocional que você tá, eu falei aqui pra você da dependência emocional que você pode ter dessa pessoa, e aí o golpe fatal que geralmente eu vejo que as pessoas que têm essas características, essas duas características, ou seja, tem uma dependência emocional e ela também obrigada. E ela também tem a dependência emocional e ela desconsidera o estado emocional que ela tá, que ela tem essas duas características, ela geralmente se envolve com pessoas, ambíguas, com pessoas que não querem compromisso, com pessoas que estão em dúvida sobre o que. Quem tá assistindo a minha live aqui, quem nunca se relacionou com alguém que tá com um pé aqui e outro pé lá? Que eu tire a primeira pedra, né? Ou seja, a pessoa não se decide se ela vai sair da casa dos pais, ela não se decide se ela vai largar o seio materno, ela não se decide sobre o pai dela, ela não se decide sobre a faculdade, mas agora é o trabalho, mas agora não sei o quê, não, mas agora eu preciso me desenvolver mais. Ou seja, o relacionamento para ela é sempre uma fonte de estresse. E ela geralmente também, as pessoas com essas características, ela sempre está indo e voltando, ela sempre está oscilando nesse aspecto no que tange a intimidade, né? Ela até pode, muitas vezes, assumir um compromisso, colocar uma aliança no dedo, mas as atitudes dela são de extrema dificuldade de assumir a relação em si e o que diz respeito à relação. Então, esse terceiro fator aqui, que é a ambivalência do outro, né? Que é essa dúvida do outro. Não, Vanessa, mas ele disse pra mim que ele não quer casar. Não, mas ela disse pra mim que ela não tem certeza se ela quer assumir de novo o relacionamento. Então, aqui seria mais saudável realmente deixar a pessoa com a indecisão dela pra ela. Porque inúmeras das pessoas que eu atendo hoje, que viveram relacionamentos assim,
Elas foram em direção ao outro que está perdido, que está confuso, e elas se perderam também nessa confusão do outro, porque elas acreditam que o relacionamento vai estabilizar essa outra pessoa, e isso não vai acontecer. Não é o relacionamento que vai estabilizar o outro. E se o outro já tem dificuldade de se estabilizar, o relacionamento vai ser sim uma fonte de estresse para essa pessoa. Então, se puder ficar uma mensagem aqui para vocês hoje, comecem a levar mais a sério o que as pessoas dizem para vocês. Porque assim, ó, eu já tive a oportunidade de atender inúmeras pessoas que sim, o companheiro, ele foi explícito, a companheira foi explícita sobre as limitações dela, sobre o que ela podia ou não fazer. Por exemplo, eu já atendi situações em que a mulher disse: eu não vou querer ter filhos daqui 10 anos, eu não vou querer ter filhos daqui 20 anos, eu não vou querer ter filhos daqui 30 anos, eu não vou querer ter filhos. Ah, Vanessa, mas eu casei com ela porque eu achei que ela ia amadurecer essa ideia. Não, ela não vai amadurecer essa ideia. Isso está muito claro para ela. Ela está estabelecendo os limites com você de uma forma inclusive louvável. Ou seja, ela está dizendo para você: isso não é um limite que eu vou negociar. E eu já vi mulheres fazerem isso também, né? O homem disse: eu não quero ter filhos. Não vejo que ter filhos vai ser bom para o nosso relacionamento. E a mulher vai lá e fica insistindo e engravida, e o relacionamento se torna, era um relacionamento bom e o relacionamento se torna um relacionamento ruim. Cada um sabe de si, cada um sabe as limitações que tem dentro de si. Então comecem a de fato levar mais a sério o que as pessoas dizem para você, porque muitas das pessoas que vêm extremamente fragilizadas para um atendimento terapêutico e com conflitos de relacionamento, elas simplesmente desconsideraram aquilo que a pessoa está dizendo para você explicitamente. Então leve a sério se a pessoa diz para você que ela não quer ter filhos, leve a sério se a pessoa diz que ela não quer um relacionamento, leve a sério isso, ok? E se pergunte, dentro disso que a pessoa pode me oferecer, eu fico ok com isso que está me sendo oferecido? Porque se não, então vai ser difícil restabelecer sim o teu caminho de volta, vai ser difícil de repente você encontrar alguém que você tenha essa risada, essa comunicação, que vocês gostem de fazer coisas similares juntos. Sim, é desafiador você encontrar pessoas que tenham aspecto sim, mas é muito pior você aceitar e se tornar, né, um carcereiro, e você também ser cárcere dessa pessoa. Utilizando-se de ameaças, se vitimizando, se fragilizando para que o outro se sinta impelido, obrigado a ter mais cuidados com você ou para manter o outro próximo de você. Isso é uma vida muito miserável. Eu fui assim nos meus relacionamentos. Tem um emoji bem na frente da tua frase, não consigo ler ela. Se você mandar só mais um oi, eu consigo, acho que ela completa. Então, de tudo, de fato, o que mais me preocupa ainda é que ser humano, qual que é o estado dessa pessoa, qual que é o estado seu, de repente, que está me ouvindo aqui na live, em que você aceita um relacionamento dentro desses termos, em que você se sente mutilado para você poder viver uma relação. Por exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo de querer ter um filho ou não. A pessoa disse para você que não quer ter filho. Para você é extremamente importante você ter filhos. Então você está aceitando se mutilar de alguma forma quando você abre mão daquilo que é muito caro para você. Algumas pessoas abrem mão disso e vivem bem. Ótimo, maravilha. Mas algumas pessoas não vão viver bem com isso. Então, um relacionamento, manter um relacionamento, ótimo. Trabalhar para crescer num relacionamento, melhor ainda. Mas você se mutilar para você manter o status de um relacionamento, isso só demonstra a tua incapacidade de lidar com você mesmo. A tua incapacidade de se ver como uma pessoa autônoma e saudável para seguir em frente. E isso não é bom. E isso precisa sim de tratamento, isso precisa de terapia. Por quê? Para você devolver partes de você,
você se vê de novo como uma pessoa que é capaz de viver sem esse outro ser. Então, assim, como eu disse no começo da live, todos os dias, volta e meia, alguém vem e diz: ah, mas eu terminei um relacionamento, isso é muito terrível, eu tô muito mal, eu quero muito voltar para essa pessoa, eu sinto que a gente tem uma conexão bacana. E hoje eu tenho visto, pode ser que isso acontecia antes e eu não percebia também, não sei, trabalho com isso há 16 anos, né? Mas as pessoas, elas narcisicamente preservam alguém próximo delas, né? Eu preservo aqui como se a pessoa fosse um bichinho. É triste isso que eu vou falar, mas ela preserva esse outro como se fosse um bichinho. Então, agora eu preciso de você, então eu vou me utilizar de você. Agora eu não preciso de você, então eu deixo você fora. Agora eu senti que eu preciso de você de novo, então eu me utilizo. Isso é uma forma narcísica de se relacionar e não é saudável. Mas quando você está dentro de uma miséria emocional em que você se vê como uma metade, você sempre vai procurar uma outra metade, e de repente essa outra metade pode estar podre. E aí, o importante é eu completar essa metade a qualquer custo? Então precisa sempre existir um nível de racionalidade, mesmo na paixão. Ah, mas eu tô muito apaixonado, mas eu tô muito afim. Ótimo, viva o teu sentimento, mas o sentimento ele não precisa guiar todas as decisões da sua vida. Então viva o teu sentimento, mas analisa esse contexto, ele é favorável realmente para aquilo que é um objetivo meu de vida? Essa pessoa, ela tem as habilidades e as competências que são exigidas para um relacionamento minimamente saudável? Né? Ah, não, a pessoa ela tá mandando mensagem aqui pra mim, mas aí apareceu aquela fulana que ela pode viajar no final de semana e ela vai viajar com a fulana e ela vai me deixar aqui e eu vou esperar ela voltar. Não, gente, isso não é saudável e isso tem acontecido demais. Como eu falei, se objetifica a pessoa a um ponto, mas se objetifica porque você é permissivo exageradamente. Por quê? Porque o importante é ter o relacionamento, porque o importante é ter essa pessoa de volta, porque o importante é eu não me sentir sozinho, porque o importante eu não consigo me imaginar sozinho, porque eu acho que eu não vou conseguir ninguém. Todas essas são crenças. São crenças que estão guiando a tua vida e levando você à destruição, mas são crenças. Então precisa existir esse aspecto de fato racional em que eu vou olhar para esse contexto e entender o nível de apaixonamento que eu estou, ok? A gente também já sabe, a ciência já aponta para nós que sim, no estado de enamoramento, no estado de paixão, a racionalização fica de fora. Ou seja, eu vou se entender, eu vou ter uma tendência a amenizar as diferenças, eu vou ter uma tendência a olhar a pessoa com mais complacência. Tudo que ela faz eu acho bonitinho, tudo que ele faz é fofinho, tudo que ele faz é maravilhoso. Então tomem cuidado com isso, né? Quem me segue há mais tempo aqui sabe que eu não tenho nada contra se apaixonar. Acho que se apaixonar é muito legal, é gostoso, dá sensações boas. Ainda assim, eu vou trabalhando para observar essas coisas dentro de um contexto e não deixar de analisar aquilo que pode levar à minha ruína. Porque sim, muitas pessoas se colocam numa bandeja e deixam que o outro simplesmente decida a hora, o momento, o lugar, o quando, o como. E posso falar uma coisa? As mulheres, elas também não gostam disso. A mulher em si, ela tem esse jeito meio turrão muitas vezes, mas ela não gosta de um homem complacente. Por quê? Porque ela sente que a longo prazo ela não é desafiada. E isso faz com que muitas mulheres, inclusive, percam o tesão nos seus maridos, nos seus namorados. Então, a gente não é saudável a gente concordar com tudo porque a gente quer manter aquele status, aquele lugar. A tua razão, ela precisa sempre estar presente a respeito de si mesmo, da tua consciência e a respeito de todas as coisas que dizem respeito à tua vida. Então,
não façam isso, não fiquem simplesmente num relacionamento sem eventualmente fazer um detox, sem eventualmente se perguntar, eu ainda estou crescendo aqui, isso aqui está me fazendo bem, eu consigo ter outros tipos de relacionamentos em que eu consigo estar em outros lugares, eu consigo me ver como uma pessoa completa estando dentro dessa relação, porque isso também é dificílimo, né? As pessoas fazem terapia e de repente ficaram solteiras e terminaram relação e elas vão fazendo terapia, vão se conhecendo. Vanessa, eu conheci a Mariazinha. Vanessa, eu conheci o Joãozinho. Nossa, aí para de ir pra academia, para de comer a comida saudável, vai dormir mais tarde. Esse tipo de coisa que a gente sabe que num processo de inicial ele é bastante comum, mas ele vai exigir para que o próprio relacionamento amadureça que as coisas sejam reconfiguradas de uma forma saudável. Então, por que, se existe essa dificuldade de que, outra muito comum também aí a pessoa só vê o namorado, a namorada, ela não quer saber mais de ninguém, ela não quer saber mais de nada, né? Ela não quer mais saber da vida dela, né? Então precisa sim existir algumas reconfigurações, mas de novo, você iniciando uma relação, para você saber se ela está saudável ou não para você, você precisa continuar se reconhecendo inteiro, mesmo estando nessa relação. E não simplesmente se reconhecer através desse outro que passa a existir na sua vida. Então tome muito, muito cuidado com isso, né? Esse rapaz que me mandou mensagem, ele perguntou primeiro para mim, Vanessa, você acha que eu deveria mandar mensagem para ela? Que eu deveria ligar para ela? Eu falei, bom, qual que é o contexto da situação, né? E aí ele falou para mim que ele até mandou mensagem para ela e ela respondeu ele. Mas ela respondeu ele de um jeito gentil. Ou seja, ela não se comprometeu com nada. Ela não foi nem para frente e ela não foi nem para trás. Então tome muito cuidado. Porque uma pessoa que ela não quer se comprometer com a relação, ela também não vai ligar tanto para como você se sente sobre a relação. E ela também não vai ligar tanto sobre, de repente, descartar você na primeira dificuldade que aconteceu, de repente se acontecer uma outra coisa que pode ser mais interessante para ela. Infelizmente, sim, tem pessoas que vivem relacionamentos esperando uma próxima oportunidade que pode ser melhor. E às vezes, muitas pessoas que eu atendi, elas sentem insegurança. Elas não se sentem seguras na relação. Não que a segurança ela deva vir do outro, mas a forma como o outro age pode sim gerar essa sensação de instabilidade dentro da relação, essa sensação de insegurança, essa sensação de que o outro sempre está procurando. Então, levem em conta as coisas que vocês percebem e levem em conta no sentido de que, sim, eu estou vendo isso. E isso que eu estou vendo não é uma coisa para eu gerar um conflito, para eu ficar enciumado, para eu ficar cobrando do outro o como ele deveria agir. Não, não é para isso. As coisas que você percebe, você toma nota e você se planeja sobre essas coisas. Então você observa que essa pessoa, de repente, quando ela chega num lugar, ela gosta de chamar a atenção de outros homens. Ou quando vocês têm uma briga, ela liga pro ex. Essa pessoa está mostrando para você como ela se relaciona em momentos de crise. Levem a sério isso e se perguntem, né? Mas o meu namorado, eu discuti com ele e eu soube que ele saiu caminhar com a ex dele. Então talvez isso precise ser levado a sério aqui também. O que essa pessoa está mostrando para você sobre como ela lida com essas situações. E que talvez ela não é de fato essa pessoa que você projetou para um relacionamento com você. E aí, às vezes, é até interessante você saber o que você espera de um relacionamento, como que comportamentos que você imagina que seriam saudáveis, ter uma espécie de norte, né? Uma listinha, talvez, e olhar esses critérios com mais seriedade. E entender que se talvez essa pessoa
não atende os critérios, não é porque você é uma má pessoa ou porque ela é uma má pessoa. De repente, vocês estão em momentos de vida diferentes e tá tudo certo. Você deixa a pessoa livre para ela viver a vida dela e segue dentro daquilo que você quer construir a médio e longo prazo. Que foi, José? Tá tudo bem aí? Claro, manda a tua pergunta que eu respondo. Será que ele já escreveu aqui? A Mari falou que a filha dela tá fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso, gente, tá? Renata, seja bem-vinda. É isso aí. Eu concordo com você, antes só do que mal acompanhado. E não é mal acompanhado aqui, não quer dizer que essa pessoa não seja uma boa pessoa, tá? Às vezes ela é uma boa pessoa, ela pode ser uma boa amiga, mas ela pode não ser um bom companheiro, pode não ser uma boa namorada, tá? Faça a tua pergunta que eu respondo. Ok? Pode mandar aqui. Eu não sei o que é esse... Não sei o que é isso que você está consumindo. Não posso dar opinião, tá? Eu não sei se você escreveu certo ou se você cuidou com a palavra que você usou para o TikTok não cortar. Mas não sei que substância é essa. Passei por um descarte e foi bem complicado, mas estou vendo que foi... Ok, que foi livramento. Ótimo! Essa palavra descarte, geralmente ela é utilizada para relacionamentos com narcisistas, né? Porque o relacionamento com narcisista, geralmente ele tem movimentos bastante comuns, né? Essas oscilações, a ambiguidade, e o narcisista, ele de fato, quando ele vê que o outro está nas mãos dele, ele sente um prazer narcísico com isso. Então, quanto mais ele subjuga, quanto mais ele humilha o outro, quanto mais ele afasta o outro, mais gozo ele tem, mais prazer ele tem. Até que realmente ele descarta, embora o narcisista às vezes ele não goste de descartar totalmente, né? Eventualmente ele gosta de estar próximo de algum jeito, de saber das vítimas dele, né? Ele gosta de sentir que ele tem algum controle da situação. E isso não são só homens, mulheres também agem dessa forma, que fique bem claro, tá? Porque às vezes tem gente que diz assim, falou isso porque isso é comum. Algumas coisas sim, é verdade, elas são mais comuns no gênero feminino, algumas outras coisas são mais comuns no gênero masculino, mas no geral acontecem com ambos, né? Eu já vi pessoas tendo relacionamentos com homens narcisistas e tendo relacionamento com mulheres narcisistas também, tá? Tá. Deixa eu voltar para ler a tua pergunta, então. Você quer saber se esse comportamento teu, que é um vício, é um comportamento compulsivo, se ele pode fazer mal para você. Se ele pode fazer mal cognitivamente para você. Acho que é essa a tua pergunta, né? Com certeza. Glória, eles ficam olhando, eles querem saber da vida, eles se certificam de alguma forma de receber informações das pessoas, né? É isso. Mas o narcisista, a gente mantém ele à distância. Obrigada. Então, deixa eu ver se eu consigo responder você, Band. Se a gente for olhar, o que faz com que a neuroplasticidade do nosso cérebro seja desenvolvida, né? Novas informações, conhecimento, novas redes neurais. Os vícios, de uma forma geral, eles não promovem esse tipo de coisa porque eles sempre estão buscando aquele reforço da sensação de prazer, tá? E aí que, sim, pode existir um nível de ser prejudicado, mas aqui eu acredito que prejudica muito mais o teu desempenho pessoal, teu desempenho profissional e até a qualidade dos teus relacionamentos, tá? Porque eu imagino que você já deve ter notado isso
você tende a talvez ficar mais violento quando você assiste esse tipo de coisa, tá? E saíram já pesquisas a respeito disso, talvez seja interessante você estudar um pouco mais a respeito, se você entende que compreender racionalmente isso vai fazer com que você tome uma decisão diferente. Pode ser que você não tome uma decisão diferente, pode ser que você só tenha curiosidade em saber, pode ser até que você tenha prazer em contar isso aqui na live, na frente das outras pessoas, não sei qual que é o teu caso, tá? Aí só você realmente poderia, dentro do teu processo terapêutico, compreender isso. Mas, pela minha experiência, isso indica que vai sim prejudicar o teu afeto, inclusive com você, e o teu afeto com as outras pessoas, porque você vai tender a ficar mais violento. Inclusive, na tua intimidade, provavelmente você tem prazeres mais sádicos também, tá? Então, aí só você fazendo o teu tratamento, olhando para isso de um outro aspecto para avaliar mais profundamente a tua situação, ok? E quem quiser marcar um horário comigo, o meu telefone está aqui à disposição, tanto pelos links das minhas bios, do TikTok e do Instagram, quanto nas legendas do YouTube e do Facebook, ok? Eu fui assim nos meus relacionamentos, você acha que em tudo? É bem provável que sim. Que bom, meu querido, ok? Que bom que eu respondi tua pergunta, então. Ok? Mais nenhuma pergunta por aqui? Obrigada, então, pela presença de vocês. Eu abri uma enquete para a próxima série de lives. Eu sugeri de falar dos mecanismos de defesa de Freud, sugeri de falar sobre traição, sugeri de falar de intolerância versus tolerância. Se alguém quiser também falar aqui qual tema interessa mais, ainda dá tempo. E aí semana que vem a gente começa com uma série nova, ok? E aí quando tem série, as minhas lives são de segunda a sexta-feira, 12:30, tá bom, Glória? Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui, a tua história de vida. Quem quiser também assistir lá no meu canal do YouTube, @Vanessa Sander Psicóloga, todas as minhas lives estão lá, porque eu já perdi o Instagram, já perdi o Facebook, então estamos nessa reconstituição aí. Então quem quiser me seguir, vai lá também, tem o meu Instagram, psicóloga Vanessa Sander, vocês podem me seguir por lá também, ok? E se não assistir no YouTube, todas as minhas aulas que tem lá, a série sobre apego, a série sobre ego, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui, pelo Facebook. Obrigada por todo mundo que estava aqui pelo Facebook. Obrigada a todo mundo que estava presente também pelo YouTube. Muito obrigada. Obrigada, Roseli. Que bom ver você aqui também, linda. Muito obrigada pela tua presença. Um beijão pra você, tá? Bom trabalho aí, que eu sei que você também vai ralar agora à tarde, né, linda? Tchau, tchau. E um beijo aqui pra todo mundo também do TikTok. Brigadão pela presença. Glória, se quiser voltar aqui, às vezes eu faço lives no final de semana, mas é bem raro acontecer isso, tá? No mais, elas acontecem então de segunda a sexta-feira, 12:30, tá bom? Fiquei bem feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês. Um beijo e até mais. Obrigada, minha querida. Te espero então, tá bom, Glória? Me segue lá e seja muito bem-vinda, tá bom? José, obrigada por todos os likes. Vai sair logo o resultado de quem vai ganhar a sessão, né, desse mês. E aí, quem ganhar a sessão tem direito a marcar uma sessão aqui comigo. Para ganhar a sessão, você precisa dar likes, curtir, compartilhar a live. E aí, você aparecendo no ranking lá, você ganha a sua sessão comigo, tá bom? Beijo, tchau, obrigada, Edília também, por todos os likes. Tchau, tchau.